Alô, Planeta Terra, alô Brasil, quinta-feira, jogando conversa dentro, ano 2. Hoje, dia 28 de agosto de 2025, e já estamos no fim de agosto e a vida está correndo e o tempo está voando. Que coisa, né? Que coisa. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu queria ter 18 anos para poder entrar no cinema e demorou uma eternidade para ter 18 anos. Eu vou fazer 70, parece, que passou assim. Interessante essa ligação com o tempo, né? O pessoal fala muito da história da ressonância Schumann. Eu não entendo muito disso, mas até onde eu entendi, parece que mediram, né, uma frequência em hertz da Terra, que parece que era a mesma do ser humano. E por razões que realmente eu não lembro, enfim, não sei, essa relação da Terra com o ser humano ficou tendo uma discrepância. Então, isso fez com que a gente tivesse uma percepção de tempo mais rápida. Eu me lembro uma vez que eu li que atualmente o ser humano estaria vivendo 24 horas como se fosse 18. Eu não duvido nada, porque a gente, né, fica, né, de repente o tempo passou, né, rápido, né, impressionante como voa, né? Então, gente, lembra daquela história que falam às vezes que professora falava quando brigava, ou alguém, né? Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Quem a gente pensa que é? Quem a gente acredita que é? Esse é um bom papo, né? A gente trabalhou isso na terça-feira, na Roda de Cura. E eu tenho tido esse hábito, normalmente eu trago para quinta-feira o tema que a gente trabalhou na terça-feira, porque terça-feira não é dia de elaborar demais, né? É um dia de fazer um trabalho em cima daquele tema. Hoje é o dia de jogar titicas de luz no ventilador, né? Sempre dentro, para quem está chegando, quem não conhece, sempre dentro dessa ideia de elaborar, né? Sem nenhuma intenção de ser conclusivo, de ter soluções, de ter verdades, né? Mas da gente cozinhar esse caldeirão de possibilidades, né? Porque tem uma coisa que eu acho muito interessante, ninguém sabe nada, né? Nunca, nunca. Aquela coisa do Sócrates, né? Sei que nada sei. É claro que a gente sabe, né? A gente tem um nicho de conhecimento. Claro, a gente estudou, a gente tem conhecimento, a gente sabe alguma coisa. Mas quando a gente vai para o macro, né? Se a gente for olhar, gente, nas religiões, na espiritualidade, na filosofia, na psicologia, né? É só versão, é só achismo. Porque se não fosse assim, provavelmente só teria uma religião, uma escola de psicologia, uma linha de filosofia, porque teria uma verdade, né? Teria uma conclusão. E não tem. Eu acho fascinante, tá? Porque isso abre um gradiente de diversidade gigante, gigante, né? Né? Se a gente for ver, ao longo da história da humanidade, todas as culturas desenvolveram formas de medicina, de filosofia, de psicologia, de religião, de espiritualidade, de terapias, claro, cada uma dentro do seu contexto histórico, geográfico, cultural, antropológico, sociológico, mas todas as culturas vêm ao longo da história da humanidade tentando lidar com o mistério, né? Da onde viemos, quem somos, para onde vamos, isso é um mistério. Mistério, total mistério. Outra coisa também que eu acho que motivou a criação disso tudo ao longo da história da humanidade é a questão do sofrimento, né? Entender o sofrimento, desenvolver formas de acessar
as causas e origens do sofrimento, minimizar ou curar o sofrimento, porque o sofrimento é inerente, né? A gente nasce a partir de um sofrimento, por mais que seja parto humanizado e natural, é desconfortável para os dois. A gente morre, geralmente envelhece e morre na presença da doença, e a vida é uma sinuosidade de prazer e dor, de saúde e doença, de certo e errado, bem e mal, sombra e luz, dentro e fora da gente. Então o sofrimento é inerente. Inerente. Tanto que o Freud, né, tem essa coisa que eu acho muito interessante dessa pulsão. Estou chamando de pulsão, não sei nem se tecnicamente chama pulsão, mas a pulsão da busca do prazer, da evitação da dor. Isso é visceral, isso é animal. A busca do prazer e a evitação da dor. E aí, no nosso tema, eu gosto de olhar para esse tema, de quem eu acredito que eu sou, partindo, obviamente, de uma versão, porque tudo é achismo e versão, mas eu gosto da ideia que eu peguei emprestado do Oriente, que tem dois Hernanes aqui, o Hernani que é e o Hernani que está. O Hernani que é o é o uno, é o espírito, a alma, o Deus interno, o mestre interno, presença divina, eu sou, como vocês quiserem chamar, que é o mesmo de todo mundo. Porque na minha crença, eu acho que toda a criação é um ser só, né? Todo o universo é um só organismo, que tem uma alma só, que tem um espírito só, que tem um inconsciente só, e a gente compartilha essa mesma alma, esse mesmo espírito, esse mesmo inconsciente. E mais lá, o que eu não tenho a menor ideia que a gente compartilha. Porque eu acho que Deus, seja lá quem ele for, como ele for, não fica cortando pedacinhos dele e colando em cada embrião que está na barriga de uma mulher. Eu não acho que tenha essa individualidade toda. Eu acho que a individualidade ela é uma circunstância dentro de uma perspectiva de relatividade, que é o que a gente acessa com 5 sentidos e uma mente racional, que é o Hernani que está. Porque o Hernani que é perfeito, completo, inteiro, pleno, sempre, eternamente. Por algum motivo que ninguém sabe, eu passei décadas na minha vida tentando entender e lendo e conversando com gente. Teve uma fase da minha vida que eu procurava pastor, padre, monge budista, monge hindu, pai de santo, babalaô, rabino, para conversar sobre essa questão de onde viemos, quem somos, para onde vamos, enfim. E isso é um mistério, é um absoluto mistério. Então, na minha crença, eu acho que a gênese de todo o conflito é esse mistério que faz com que entre o Hernani que é perfeito. O primeiro mistério começa com aquela pergunta, né, que eu acho que toda criança faz para os pais ou no catecismo, né? Se Deus é tão bom, se Deus é perfeito, por que o mundo é assim? Por que o mundo está desse jeito? Por que a gente está sofrendo? E toda vez que eu perguntei isso, eu só ouvi versões, porque não dá para ter mais nada que versão, né? Aí tinha uma coisa que criava um constrangimento quando eu conversava com o padre e com o pastor, que eu perguntava isso e a resposta invariavelmente é: Deus fez tudo certo e deu o livre-arbítrio ao homem. E o homem é que fez o mundo como ele é, a vida como ela é, com todo esse sofrimento, desigualdade, injustiça, guerra, genocídio, tristeza, morte, olha lá. E aí ficava aquela reflexão, aquela pergunta que eu fazia: bom, então das duas uma. Ou Deus deu para o homem um poder de fazer coisas que nem ele sabe que a gente vai fazer, então Deus não é onisciente, porque a gente aprende no catecismo que Deus é onipotente, onipresente e onisciente.
Se Deus deu ao homem um poder de fazer coisas que nem ele sabe que a gente vai fazer, então ele não é onisciente. Já matou essa premissa teológica, que para um pastor, para um religioso, é impensável. Ou é um jogo de cartas marcadas. Porque se Deus é onisciente, ele já sabe, em cada embrião que está na barriga de uma mulher, se aquele cara ou aquela mulher vai para o céu ou vai para o inferno. Então é uma grande sacanagem, né? Não faz sentido nenhum. Então talvez não seja nenhuma dessas duas coisas. Para mim, a cultura do Oriente, a Vedanta, o Yoga, foi as versões que mais couberam para mim. Né? Talvez o livre-arbítrio, o poder de escolha, ele tenha uma limitação, né? Uma limitação determinada por esse mundo material concreto, tridimensional, onde a gente acessa e elabora com 5 sentidos e uma mente racional. Né? Esse mundo de dualidade, esse mundo de relatividade. Aí dá essa impressão de que eu tenho poder de escolha, com uma autonomia, uma liberdade, uma independência que eu não tenho. Eu gosto muito de uma imagem indígena que fala de teia. Talvez o meu livre-arbítrio esteja, o nosso livre-arbítrio, esteja profundamente entretecido com todos os livres arbítrios de absolutamente toda a existência, toda a criação. Eu me lembro uma vez, vendo na National Geographic, ou no Animal Planet, ou na Discovery, não lembro, um programa que não tinha nada a ver com esse assunto. Era alguma coisa sobre inseto, ou teia, ou aranha, alguma coisa assim. Eu sei que estava num lugar onde tinha a maior teia. Não sei se era no Brasil, se era na Oceania. E o originário da história, o indígena, pegou a teia numa pontinha, puxou e falou assim, vê, a teia inteira mexe. Eu não sei qual era o contexto ali, mas naquele momento eu pensei nisso, eu me lembro disso. Falei, caramba, o livre-arbítrio. Talvez seja isso, né? Essa coisa do efeito borboleta, que é um pouco fantasioso, mas exagerado, mas talvez o nosso poder de escolha, né, por essa inteligência e consciência que é subjacente a absolutamente toda a criação, na minha opinião, né, a lei do karma parece, uma instância que gerencia essa lei de causa e efeito, né, onde essa inteligência usa essa ferramenta para poder gerenciar essa grande estrutura autorreguladora que é todo o universo, né? A ciência sabe disso, né? Isso não é só místico e esotérico, né? Então, talvez a coisa seja assim. Eu estava falando do Hernani que é, do Hernani que está. Então é um mistério, né? Tudo isso é mistério, tudo é versão. Então, na versão que eu gosto, né, tem o Hernani que é perfeito, pronto, iluminado, inteiro, que é a própria unidade, que eu não reconheço, que eu não experimento, que eu não acesso, e que por algum mistério, sei lá porquê, né, não sei qual é a versão que está correta para isso, porque eu escutei várias, né, tem um Hernani que está humano, sofrendo, né, vivendo, nascendo, morrendo, nesse samsara, né, como dizem os budistas, né, nessa sinuosidade, dentro dessa dualidade, dessa relatividade de prazer e dor, vida e morte, sombra e luz, certo e errado, bem e mal, nananá, feio e bonito, dia e noite, por aí vai. Né? Então, o que separa o Hernani que está do Hernani que é? Na versão que eu gosto de usar, basicamente uma dimensão inconsciente aonde residem todas as minhas pendências. Tudo aquilo, já que a gente está numa estrutura autorreguladora, que o universo é essencialmente um organismo autorregulador, autorregulável, autorregulado, né? Tudo aquilo que eu vivi
e que isso seja o que vem de vidas passadas, seja o que vem dessa vida, seja o que eu trago por lealdade geracional dos meus antepassados, seja pelo que vem pelo DNA, seja pela interação extremamente complexa com o inconsciente coletivo, tudo o que eu não curei, não resolvi, não integrei, não aprendi, não capitalizei evolutivamente, fica no meu campo, vivendo, esperando uma autorregulação e emitindo uma série de sintomas, né? Uma série, né? Doenças são esse tipo de sintoma, os nossos sofrimentos, medo, angústia, raiva, tristeza, baixa autoestima, né? Eu incluo acidentes, tudo que acontece fora de mim, porque na minha crença, na versão que eu gosto, né, eu sou co-criador e co-participante de 100% de absolutamente tudo que eu vivo. E esse nível inconsciente é bizarramente gigante, a grande maioria das origens e causas do meu sofrimento moram lá, né? Isso é um dificultador da nossa história, isso também está na esfera do mistério, né? Por que Deus, né, me faz com um nível de inconsciência tão gigante e me solta aqui na vida sendo consciente de uma fração minúscula de quem eu sou. Isso é um mistério. E tem milhões de versões sobre isso, né? A ideia aqui não é a gente tirar conclusão nenhuma. Mas o máximo que eu posso fazer é ser honesto, dando aqui a minha versão, mas dizendo que isso é só uma versão. Eu me lembro muito do meu pai, que falava uma coisa muito interessante. Meu pai falava assim: tenha verdades, tenha opiniões formadas, tenha conceitos, tenha conclusões, mas todas temporárias, todas mutantes. Ele falava assim, todas mutantes. É importante ter opinião formada, bem fundamentada, né? Ter verdades bem fundamentadas, consistentes, estudadas, refletidas, elaboradas, mas todas temporárias. Porque se não for temporário, isso é a porta para o fanatismo e para o fundamentalismo. Aí já matou a história humana, né? Aí já viram um fanático. E aí não tem graça nenhuma. Então isso para mim foi um norteador muito importante, né? A gente tem que ter fundamento, tem que estar bem fundamentado, tem que estudar, refletir, fazer terapia, né? Isso é muito legal, psicologia, filosofia, espiritualidade, né? Tá sempre movimentando o conhecimento, agregando conhecimento, fundamentando conceitos, opiniões formadas, mas todas temporárias e mutantes. E aí, né, eu não estou fugindo do tema, mas voltando novamente para o nosso tema, o que a gente faz, então, em função desse fato de que a gente não tem contato com quem a gente é? A gente tem contato com como a gente está. Porque todo o sofrimento que a gente experimenta não é quem a gente é. A gente não é essencialmente, fundamentalmente, constitucionalmente, a gente não é tristeza, não é raiva, não é medo, não é angústia, não é baixa autoestima, não é menos-valia, não é autoestima, não é pouco amor próprio, não é autoimagem ruim, não é insegurança, não é doença. A gente está tudo isso. E eu gosto muito, eu tenho repetido isso, da ideia de que o nosso sofrimento principalmente sintoma, sinalizador. Porque como a gente está estruturado e lavado cerebralmente e filosoficamente e existencialmente com a ideia de pecado e culpa, a gente tem uma tendência a olhar para o nosso sofrimento, e sofrer não é bom, né? Sofrer é uma coisa ruim, dói, é incômodo, desconfortável, desagradável, né? Por isso tem essa pulsão freudiana da busca do prazer e da evitação da dor, e a gente foi levado, né, a olhar para o sofrimento como castigo de Deus, como culpa de alguém ou culpa da gente, né? E isso acaba, na minha opinião, mantendo a gente num turbilhonamento de sofrimento.
Porque acho que enquanto a gente não compreender o que o sofrimento é e a função do sofrimento, eu acho que duas coisas acontecem. E acontecem também porque, como a gente tem ocidentalmente uma cultura que é racionalista, que é cartesiana e mecanicista, a gente recebe muita educação, muito preparo aqui e nenhum aqui. A gente não aprende inteligência emocional na escola, nem na família. E tem uma coisa que eu acho muito pontual, que tem muito a ver com machismo estrutural. Você vê, as mulheres têm muito mais inteligência emocional do que os homens. Por quê? Porque mulher é inferior e sentir é inferior. Mulher é inferior ao homem e sentir é inferior a pensar. Então mulher pode sentir. Eu ainda ouvi Homem Não Chora. Repara, todo mundo, homens e mulheres, quando se emocionam em público, pede desculpa. Porque é constrangedor, é feio, não fica bem chorar em público, não fica bem se emocionar em público. Agora, elaborar, falar uma inteligência em público é sensacional. Olha que coisa ruim. Olha como isso permeia a forma como a gente lida com a gente, com o outro e com a vida. Isso é uma coisa muito séria. E isso é sério porque primeiro a gente sente, depois a gente pensa. A vida, o norte, a agulha da bússola, ela é sentir, ela não é pensar. Me desculpe a neurociência, que eu gosto muito, me desculpe as terapias cognitivo-comportamentais que acreditam que primeiro eu penso, depois eu sinto, Porque para a neurociência toda a vida psíquica, emocional, inconsciente, consciente, tudo é produzido pelo cérebro. E quem sou eu para discordar, mas no meu leiguismo, eu acho que acreditar nisso é como acreditar que o programa de televisão é feito pelo aparelho de televisão. Eu posso estar errado, Mas eu gosto mais da psicanálise e das culturas orientais que dizem que primeiro eu sinto, depois eu penso. Por que eu acho? Porque biologicamente primeiro eu sinto, depois eu penso. Eu comecei a sentir, gente, na terceira semana de gestação, quando o meu sistema nervoso central começou a ser construído no eu embrião na barriga da minha mãe. Porque sentir é corporal. Eu não preciso pensar para sentir. Sentir é corporal. Sentir é a única coisa na gente que está no presente o tempo todo. A nossa mente, a maior parte do tempo, percebe a tua. Passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro. Mas sentir está sempre no presente. Então eu comecei a sentir na terceira semana de gestação. É claro que só no primeiro semestre depois de nascido é que eu vou começar a construir uma percepção de individualidade, quando eu começo a me descolar da mãe e descobrir que eu e a mãe não somos a mesma pessoa. Mas eu só começo a pensar quando eu aprendo a falar e minimamente elaborar. Porque eu penso falando, Talvez por isso Lacan tenha dito que o inconsciente se estrutura na forma da linguagem. Porque eu penso falando. Então, olha o gap de tempo que tem entre a terceira semana de gestação e quando eu comecei a pensar e aprender a falar e minimamente elaborar pensando. Quanto tempo tem? Uns 3 anos? Ou um pouco mais? Tempo pra caramba. Então, primeiro eu sinto, depois eu penso. E o que eu acho muito importante nesse aspecto é que se eu como eu não aprendi inteligência emocional em casa nem na escola, eu sou analfabeto emocional, porque a família e a escola só privilegiou isso aqui, que é importante também, super importante. Eu acho que a nossa cultura desenvolveu talvez muito mais do que todas as outras. Tanto que a nossa cultura ocidental desenvolveu as ciências materiais, a biologia, a física e a química, acho que muito mais que todas as outras culturas. Na psicologia, na filosofia, na espiritualidade, não. Mas na materialidade, com certeza. Então, como eu sou analfabeto emocional, como nós somos analfabetos emocionais,
O que acontece com a gente quando a vida nos traz desafios, desconfortos, problemas, né? Que vem pela via emocional. É pela via emocional que a gente recebe, que a gente sente, primeiro sente, para depois elaborar, para depois raciocinar. Então, como a gente não sabe sentir, como a gente não sabe operar o que vem pela via do sentir, duas coisas acontecem basicamente. É claro que eu estou generalizando tudo isso, né? Não faz sentido particularizar, a não ser se fosse eu falando de mim. Duas coisas acontecem. Primeiro, as coisas ficam imensas. Né? Percebe quando a gente tem uma crise, uma questão qualquer que vem, né? Tristeza, medo, raiva, angústia, fica tudo imenso, grande pra caramba. Muito maior do que deveria. Segunda coisa, fica muito mais tempo na gente do que deveria. Muito mais tempo. Tem uma coisa que Buda falava, que eu acho que tem muito a ver com isso. Uma vez perguntaram, claro, devem ter perguntado 500 vezes, deve ter dado muitas respostas, mas eu acessei essa em algum livro. Perguntaram para Buda para que servia meditar. E Buda respondeu, para a gente aprender a receber a vida com o tamanho que ela tem. Olha só que coisa interessante. Sabe por quê que eu acho? Porque uma das coisas que meditar, duas coisas meditar fazem que são importantes, que tem a ver com isso. Primeiro, meditar me ensina a viver no presente. É uma das coisas que meditar faz, é ir abrindo um espectro de vida consciente no único lugar que a vida acontece, que é no presente, já que a minha mente, a maior parte do tempo, fica fazendo ping-pong, passado, futuro. Então, eu acho que isso é uma contingência interessante. A outra coisa que meditação ensina a gente é a desenvolver um tipo de cognição que a psicologia ocidental não aprendeu, a não ser a psicologia transpessoal. Existe uma parte do nosso sistema cognitivo que os hindus, chineses, tibetanos, índios, africanos conhecem muito bem, que nos faculta a capacidade de observar, tanto observar a gente, como observar a vida, sem racionalizar, sem interpretar, sem analisar e sem elaborar. Eu já ouvi muitas vezes, eu falando isso em curso, a pessoa me falar assim, mas professor, para que serve? Observar sem analisar, sem interpretar, sem elaborar e sem analisar, né? Porque a gente está fundamentado aqui, na elaboração, no raciocínio, né? No intelecto. Para que serve? Aí eu sempre dou a mesma resposta que Buda dava, para enxergar a vida com o tamanho que ela tem. A gente aprende em constelação, com fenomenologia, uma coisa que o Russell chamava de epoqué. É a capacidade de se afastar do seu achismo, né? de se distanciar do seu julgamento, do seu achismo e observar o fenômeno da forma como ele é. Né? Isso tem muito a ver com a fenomenologia. Por isso que a fenomenologia não dá muita bola para inconsciente, para interpretação, para análise, porque o que é se apresenta. O que é está aqui, acontecendo. Só que a gente só consegue acessar o que é que está acontecendo se a gente desenvolve essa capacidade de ter esse tipo de distanciamento. De ter um distanciamento que nos propicia um olhar panorâmico, um olhar sistêmico. Né? Constelador tem que aprender esse olhar. Né? Eu acho que todo mundo deveria aprender. E a meditação ensina, desenvolve esse tipo de cognição. Isso é uma parte, inclusive, do cérebro, que eu não sei se já foi descoberta. Tem uma parte cérebro-mental que faz parte do complexo cognitivo do ser humano, que tem a capacidade de desenvolver um tipo de observação onde você apenas observa, sem interpretar, sem analisar, sem elaborar e sem racionalizar. E serve para isso, para que a gente observe as coisas com o tamanho que ela tem. Olha que coisa preciosa isso. Como é importante meditar dentro desse desenho da inteligência emocional também.
voltando para aquela história, quem a gente pensa que a gente é, né? Eu queria trazer duas coisas que eu acho importantes nesse tema, que o nosso psiquismo acaba construindo, né? Uma coisa eu vou chamar de autoimagem. A autoimagem é exatamente isso. Quem eu acredito que eu sou? Né? Quando eu olho no espelho, quem que eu vejo? Além da imagem física. Se bem que até a imagem física. Porque tem a galera bulímica e anoréxica que tá um fiapo de linha, olha no espelho e se vê gordo. Então vale até para o reflexo físico, material do espelho. Mas quando eu olho no espelho metafórico, quem eu vejo? Quando eu olho para dentro, quem eu vejo? Com que qualidade eu vivo dentro de mim? Com que qualidade eu me relaciono comigo? Qual é a qualidade do diálogo interno que eu tenho comigo? O que eu falo de mim para amigo? Para mim? Isso é autoimagem. E aí, autoimagem, eu vou usar umas analogias aqui. Eu não estou pegando emprestado de linha nenhuma, não, porque às vezes as pessoas me corrigem. Não, autoimagem quer dizer não sei o quê. Esse conceito é meu, tá? Tá dentro da minha versão, dos meus achismos, tá? Para mim, autoimagem, além da história do espelho, é como se eu tivesse um óculos com lentes que eu olho, através dessa lente eu olho para mim, para o outro e para a vida. E essa lente, ela é construída fundamentalmente do que não está bom, do que me provoca sofrimento, do que eu não resolvi, do que eu não curei, do que me provoca desconforto, baixa autoestima, menos-valia, raiva, medo, angústia. É claro que o lado bom também existe, claro. Claro, tem as minhas vitórias, conquistas, né? Nós somos pessoas legais, bem educadas, espiritualizadas, taraná, somos pessoas éticas. Tem um lado bom, só que ninguém procura terapia para resolver o que está bom, né? E tem uma característica muito interessante. O cérebro, não estou falando de mente, o cérebro tem uma tendência a reter o que não está bom. Sabe aquela história que às vezes a gente ouve ou fala, pô, fulano, tá tudo bom só porque tem uma coisa ruim, você está focado na coisa ruim? Aham. O cérebro tem uma tendência a focar no que não está bom para quê? Para a gente resolver. Olha que coisa bacana. O cérebro também, isso a neurociência já sabe, e é bem antigo até, o cérebro não distingue passado de presente. Pode ter acontecido não sei o que na tua tenra infância, se não foi resolvido, se não foi curado, se não foi integrado e está provocando sofrimento, o cérebro opera isso como se tivesse acontecido agora. Que é para manter aquilo na ordem do dia, que é para aquilo não cair no esquecimento. Só que a gente tem uma ambiência inconsciente muito grande, né? Como a gente tem uma estrutura de controle, defesa, resistência muito grande, que é uma forma de nos proteger do sofrimento. Imagina se a gente estivesse vivendo hoje, lembrando de tudo de ruim que aconteceu com a gente desde que a gente nasceu. Impossível viver. Então a gente recalca, a gente reprime, a gente esquece, né? A gente se defende. O psiquismo tem uma estrutura extremamente poderosa disso para nos proteger. Tanto que eu me lembro, em terapia, uma vez falando para o meu terapeuta, pô, Alex, eu estou me sabotando, me boicotando. Ele falou assim, não tem ninguém dentro de você lutando contra você. Não tem nenhuma força contra você dentro de você. Tem uma força que está te protegendo de coisas difíceis que aconteceram no passado. Tanto para você não sentir, para não atrapalhar a tua vida, como para não acontecer de novo. Só que o preço dessa proteção, o preço dessa defesa, dessa resistência, dessa estrutura de proteção, né, geralmente o preço é a nossa limitação. Por isso que eu acho importante
a gente ressignificar a função do sofrimento. Porque, para mim, na versão que eu escolhi, que me parece razoável, porque eu já me desvencilhei há muito tempo dessa ideia de culpa e pecado, o universo, como a gente tem um nível de inconsciente muito grande, de inconsciência muito grande, o universo trabalha o tempo todo, de várias formas, para trazer material inconsciente para fora. Religião faz isso, terapia faz isso, meditação faz isso, se relacionar faz isso. O tempo todo, a vida está o tempo todo usando uma série de artifícios para trazer material inconsciente para fora. Porque se a maior parte das origens e causas do nosso sofrimento estão no nível inconsciente, vamos lembrar que o universo, a vida, a criação é um organismo autorregulador. E para que possa ser autorregulado, que as minhas pendências possam ser curadas, integradas, entendidas, capitalizadas evolutivamente, se elas estão no nível inconsciente, elas têm que vir para a consciência. Então toda a existência trabalha nesse sentido. Por isso é importante fazer terapia, é importante meditar e deveria ser importante a gente entender mais do funcionamento disso tudo, para a gente capitalizar melhor. Enquanto a gente ficar circulando nessa ideia de culpa, pecado, a gente continua turbilhonando. Né? Porque tudo que o universo autorregulador quer é que a gente integre, que a gente autorregule as pendências. Tudo aquilo que a gente viveu em vidas passadas que a gente não curou, não... Kardec foi craque nisso, né? Não regulou, não aprendeu, pulam para a vida seguinte. Tudo aquilo que gerações da família, o Hellinger era um craque nisso, né? Tudo que a geração de uma família não regulou, não aprendeu, não curou, não integrou, pula para a geração seguinte. Tudo aquilo que eu vivi nessa vida, desde a minha concepção, que eu não regulei, que eu não capitalizei evolutivamente, aprendi, integrei, continua em mim. E coletivamente também, porque eu tenho um acesso no inconsciente coletivo. A mesma coisa. A mesma coisa. Então são pendências. Pendências que provocam sofrimento. Claro que eu estou generalizando. Também não estou falando de extremo. Né? Não estou falando nem do extremo criminal, nem do extremo patológico, psiquiátrico. Eu estou aqui falando da maioria de nós neuróticos normais e comuns. Né? Então eu acho que tristeza, medo, raiva, angústia, baixa autoestima, menos-valia, ansiedade, tudo isso é uma das formas que a vida tem de fazer, olha para dentro e trabalha as questões pendentes que estão provocando esses sofrimentos. Em vez de ficar botando culpa em alguém, ou achando que tem culpa, ou ficar procurando, né, razões e culpas, vamos trabalhar, vamos resolver as pendências, porque nós não somos tristeza, medo, raiva, angústia. Nós estamos, temporariamente, porque é uma das formas que a vida tem de sinalizar. Uma das formas. Tem N formas de sinalizar. Na minha crença, na minha versão, né, eu acho que perguntar para a vida para quê é mais importante do que perguntar por quê. Porque por quê fica mais complicado saber, porque vai entrar no mistério. Como é que eu vou saber por quê? Tem coisas que vêm de vida passada e eu não lembro. Tem coisas que vêm das minhas gerações passadas e eu não conheci. Tem coisas que vêm de partes da minha vida na infância que eu não lembro. Mas o campo, né, usar esse jargão de constelação, o campo não está nem aí. O campo é autorregulador. O campo não está nem aí se você não lembra. O campo só vê necessidade de autorregular. Por isso que Hellinger dizia que Deus não funciona segundo as leis jurídicas, éticas e morais do ser humano. Deus é uma instância autorreguladora. E Deus não é bonzinho, nem malzinho, nem nada. É um absoluto, é uma força inteligente, consciente, que subjacente a toda a existência. Do mundo subatômico mais elementar ao mundo galáctico mais bilhões de anos-luz. Todo o universo é uma estrutura de autorregulação. Está tudo em expansão, tudo em movimento, tudo autorregulando.
e a gente está dentro desse barco. Então, eu acho importante olhar para isso dessa forma, porque eu acho que tem duas coisas muito feijão com arroz que a gente deveria trabalhar para não acontecer. Uma, quando a vida traz dificuldades, sofrimentos através de pessoas ou de circunstâncias, não precisava ficar tão grandes. A gente não precisava ficar se afogando tanto nos turbilhões de tristeza, medo, angústia e tal. E as coisas também não precisavam ficar tanto tempo dentro da gente. Talvez o que falte a gente é um pouco de cultura psicológica e filosófica. E talvez pegar emprestado dos povos antigos talvez seja interessante. Talvez. Né? Voltando para a história, autoimagem. Eu estava falando da lente. Essa lente, né, metafórica, através da qual eu olho para mim, para o outro e para a vida, ela é construída basicamente de pendências. E pendências, geralmente, usam o sofrimento como sintomas, como sinalizadores. Então, isso acaba sendo... Estou perdendo aqui a palavra. Acabam sendo materiais de construção da nossa personalidade, do nosso caráter, né? Que tem a ver com autoimagem. Quem eu acredito que eu sou. A vida que eu experimento, a qualidade frequencial, vibratória, emocional, psicológica, relacional, a qualidade com a qual eu experimento a vida é diretamente proporcional à qualidade com a qual eu me experimento. Por isso que o único jeito de mudar o fora é mudar dentro. Porque a qualidade que eu vibratória, relacional, psicológica, emocional, o que eu recebo da vida, subjetivamente, é absolutamente um resultante da qualidade que eu emito para a vida. Porque a lei da ressonância é uma das leis que a lei do karma se utiliza para autorregular, assim como a lei da sincronicidade também. Né? A lei das coincidências. Né? Eu não acredito em acaso, eu acredito em sincronicidade. Eu acho que nada tem... Eu não acredito nem em acaso, nem em destino pré-traçado. Eu acho que tem uma dinâmica inteligente de causa e efeito, aonde a sincronicidade e a ressonância são duas das formas que a lei do karma se utiliza para gerenciar, né, esse organismo inteligente e autorregulável e autorregulador que é toda a criação. Então, a gente, né, o Hernani que está humano, né, se experimenta através dessa autoimagem. Quem eu acredito que eu sou? Quem eu acho que eu sou? E uma das coisas que acontece dentro, uma segunda instância, que eu chamo de persona. Esquece o Jung. Eu não estou usando o conceito do Jung. A persona é quem eu preciso que acreditem que eu sou, até também para compensar uma autoimagem ruim. Então, eu fico manejando essas duas instâncias. A autoimagem, quem eu acredito que eu sou, quem eu penso que eu sou, e a partir daí eu lido comigo, com o outro e com a vida, né? Então, isso vai determinar a qualidade com a qual eu experimento a vida, e eu vou jogando com as personas, né? Quem eu preciso que acreditem que eu sou, para poder também neutralizar ou manejar uma autoimagem que em geral não é boa. Em geral a gente não tem uma autoimagem ótima, né? Não tem, né? Tanto que tem uns derivativos meio adoecidos que também vão funcionar como uma forma de compensar, né? Por exemplo, a vaidade. Eu não estou falando da vaidade legal, não, essa coisa né, é bacana a gente querer estar bem, a gente querer se apresentar bem, a gente querer se sentir bonito, né, se sentir legal. Tem uma vaidade que é necessária, que é saudável. Mas quando a vaidade entra numa seara competitiva,
aí a gente já percebe que adoeceu. Que é uma forma de compensar baixa autoestima e menos-valia. Eu preciso ser melhor do que o outro. Então, essa vaidade saudável, que é natural no ser humano, né, descamba, né, para uma vaidade compensatória. Porque eu preciso ser melhor para compensar uma menos-valia, uma baixa autoestima. Ou, por exemplo, também como o egoísmo. Né? O que é o egoísmo? Cara, se eu não tenho para mim, se eu não sinto que eu tenho, como é que eu vou dar? O egoísmo é uma forma compensatória também, adoecida, né? De poder tentar uma compensação, né? Nesse sentimento de menos. E outra coisa importante da gente também colocar aqui nesse papo, que também é meu achismo, né? Minha versão. Eu não acredito em falta nem em vazio interno. Eu acho que esse sentimento de falta e de vazio que todo mundo sente, ele foi fabricado. Ele foi deliberadamente fabricado por uma cultura que, para poder dominar e para poder manipular, convenceu a gente de que a gente é pecador e culpado. Convenceu a gente de que a gente não é e não tem. Muito diferente, por exemplo, eu não acho que oriental é melhor que a gente, nem nada. Não tem ser humano melhor. Mas eu acho que os orientais tinham um olhar mais bacana, mais funcional para isso, né? Porque o hindu, dentro da sua psicologia, e isso eu conheço bem, vai dizer para você, você não é pecador e culpado, você não é alguém que não é e que não tem. Você é alguém perfeito. Né? Aliás, a mesma religião que diz que a gente é pecador e culpado de nascença, diz que Deus fez a gente na sua imagem e semelhança. Eu acho isso anacrônico. Né? O hindu vai te dizer, Deus te fez perfeito, pronto, iluminado aqui agora, só que você não sabe. Isso chama avidya, a ignorância de quem eu sou. Que também é um mistério. Né? Ninguém tem essa resposta. A gente só tem versões. A gente adota uma versão. Agora, vamos adotar versões dentro daquela perspectiva do meu pai, todas temporárias e mutantes, porque senão vira fundamentalismo, né? Então, gente, isso dá um congresso, né? Porque esse assunto vai noite adentro, né? E tem versão, e tem achismo para a gente falar. Mas eu acho que está de bom tamanho para a gente refletir, né? Esse papo, para quem está chegando, ele vai ficar gravado aqui na minha timeline. Amanhã eu estou colocando no meu canal de vídeos no YouTube, para quem não conhece, bota Hernani Fornari no YouTube. Aliás, tem na minha bio, tem um botãozinho para o meu canal de vídeos no YouTube. Tem um canal de podcast no Spotify, também está aqui. Eu preciso fazer um merchan dos meus cursos na Hotmart. Eu tenho 5 cursos, onde eu coloquei as minhas 5 décadas, eu posso falar de meio século, né? Vou fazer 70 anos. Eu coloquei o meu meio século de estudo, de pesquisa, de prática, né? Enfim, 30 anos trabalhando com gente como terapeuta e professor, e coloquei nesses 5 cursos, né? Com 2 conceitos muito importantes para mim. Que é uma coisa que eu vinha elaborando mentalmente, né? Fazer um trabalho que fosse com um conteúdo muito consistente, mas muito simples, sem erudição, e práticas muito simples e muito potentes. Então tem o curso que é o curso top, que está vendendo mais, que é o Despertar da Sensibilidade e da Sensitividade. Tem um de xamanismo super legal, com áudio de jornada xamânica, com apostila, com canções de animais de poder. Tem um de chakras com apostila também. Tem um de meditação e tem um que eu gosto muito, que foi o primeiro que eu fiz, que é o método silenciar, que é meditação, relaxamento e respiração no auxílio ao tratamento da depressão, da ansiedade e do pânico. Tá? Tá
tudo aqui, os botõezinhos na minha bio, tudo baratinho, com acesso por 5 anos. Beleza? E outra coisa, eu tenho 3 e-books que eu distribuo gratuitamente. É só me mandar no privado que eu mando para vocês. Tá bom, gente? Eu acho que é isso por aí, né? Jogando Conversa Dentro, ano 2. Na terça-feira tem a Roda de Cura, às 8 horas da noite, aqui no meu Instagram, que é um trabalho terapêutico que eu levo para todo o Brasil há quase 25 anos, que não é gravado, é um trabalho de terapia. E quinta-feira o nosso Jogando Conversa Dentro aqui, tá bom? Então, um beijo para vocês, um bom fim de semana e dá uma olhadinha aqui na minha bio, tem um monte de coisa bacana, beleza? E qualquer necessidade de falar comigo, eu não sou terapeuta superstar, não tenho secretária que me blinda, e entre em contato comigo aí no Facebook, no Instagram, no privado, no WhatsApp, e a gente conversa, tá bom? Beijo grande para vocês, bom fim de semana.